Olá, bem-vindo ao Travel Time, seu canal de aventuras. Eu sou Gedilson Garcia, o seu contador de histórias. E hoje não viajo sozinho. Hoje encontrei ontem. Encontrei um amigo, o Lucas, tá ali. Lucas. Vale. Que tal? Que tal? Muito bueno. Muito bom, não? O Lucas, ele é australiano, só que é mais português que o Cristiano Ronaldo. Aí tá o Lucas. Chega cá, Lucas. Olá. Que tal? Tudo bem? Tá tudo. Ah, Vale. bom caminho. Bom caminho. Vamos junto. Que bom saber que você está aí do outro lado vendo o nosso canal, vendo aí a nossa aventura. Tá eu aqui, o Lucas, o australiano que é mais português do que o Cristiano Ronaldo, tá ali na frente. E esse caminho começou a ficar bonito, Como eu disse na etapa de ontem, foi bastante complicado sair da cidade de Braga. Hoje saímos de Candelas e já estamos subindo aqui uma montanha que eu particularmente gosto muito de subir montanha, subir aqui por esses caminhos, né? Não tanto asfalto. É cansativo, é complicado porque é uma subida para subir bastante, só que as vistas impressionam. As vistas é muito bonita. E daqui a pouquinho eu vou contar a história desse caminho. A cada etapa a gente vai contando um pouco das histórias, né? Para mim é uma surpresa, eu não conheço esse caminho. Também vai ser surpresa. Algumas coisas que li, algumas coisas que vi sobre esse caminho, porque a gente tem que ter algumas informações, né? E eu tenho certeza que vai ter coisas muito bonitas para mostrar. E eu vou explicar o porquê esse caminho se chama Caminho da Ageiras e Arrieiros. Eu fiquei surpreendido. Daqui a pouquinho eu conto essa história. O túnel do tempo. E aqui pelo visto, isso aqui que nós estamos pisando é a antiga calçada romana. E por falar em pisar, dá uma olhada só no sapato que leva o Lucas. Gostei desse sapato, Lucas. Olha só. Esse é o 5 dedos. Que sapato mais bonito é esse, moço? Eu chamo Five Fingers. Five Fingers. É Vibram, aquele braço é Vibram, então muito resistente, mas é fixe. Gostei. Parece um pé. Mas olha só que caminho bonito. Ah, que beleza. Realmente é uma das partes mais bonitas do caminho que nós vimos até agora. É uma espécie de túnel com vegetação. Estamos em plena montanha. Realmente muito, muito bonito. Agora sim vale a pena dizer que esse é o caminho. Olha só, calçada romana. Bom, eu como disse a vocês que eu ia contar a história desse caminho que nós estamos fazendo, melhor que eu contar, eu
nós, né, eu e o Lucas, encontramos uma pessoa muito agradável que nos está recebendo aqui na sua aldeia. Eu digo aldeia porque nós no Brasil usamos termos diferentes, né? Para eles aqui, aldeia seria para nós no Brasil como uma cidade pequena, um patrimônio, né? José Manuel Almeida, ele é o presidente da junta e eu vou conversar com ele exatamente sobre esse caminho, sobre a história desse caminho, que, como eu disse, começou a ficar bonito, começou a ficar espetacular. Eu vou fazer algumas perguntas para ele para saber justamente a história desse caminho, porque melhor do que ele, ninguém vai saber responder essa questão. Bom, José, obrigado por receber a gente aqui. Muito obrigado. E por contar essa história, como que começou esse caminho? Sabemos que esse caminho é um caminho bastante antigo. Exatamente. Você me dizia que é exatamente muito comparado com a história do caminho primitivo, né? Como é que começou toda essa história? Exatamente. Este caminho tem em comum e com o primitivo, que são os únicos dois, em que foi a primeira igreja de Santiago, a Curia de Santiago, a aprovar o caminho antes das entidades políticas da Junta, ou seja, da Junta da Galiza, da Junta da Galícia. E até paisagisticamente é muito parecido. Portanto, isto é um caminho muito antigo que existia, que uma associação galega de uma localidade chamada Cudeceda, entre outros, houve mais participantes, mas eles foram os grandes e últimos promotores, compilou, fez um estudo, sabia que existia um caminho de Santiago que passava pela sua localidade, e fizeram um estudo histórico, documentado, um estudo profundo, elaboraram um dossiê com toda a informação que tinham, com registros, há registros de passagens, encontraram registros de peregrinos, encontraram registros históricos, prepararam esse dossiê, entregaram na Curia em Santiago e a Curia aprovou o caminho, que agora se chama, antigamente era só o caminho, não é? Isto era quase... Antigamente chamava o caminho? Não, qualquer caminho era um caminho, não é? Não tinham nomes. Isto é quase como as línguas, não é? O português antigamente não era português, era a língua, era a fala que havia aqui. Depois alguém, ou um político, neste caso um rei, é que resolveu chamar-lhe português, porque as pessoas não lhe chamavam português, chamavam língua. Nós falávamos a nossa língua, não é? Assim, não é? O Zona da Minho, os colegas é quase parecido. Exatamente. São irmãos. Esta A terra... língua nasceu na Galiza e nessa altura o Minho pertencia à Galiza, era o mesmo reino, não é? Capital em Braga. Braga foi capital do reino da Galiza. Isto é um bocado omitido na história oficial porque prefere-se dar peso à nacionalidade portuguesa, fazendo esquecer outras nacionalidades que já existiram. É por isso que eu gosto da história, de contar a história disso tudo. O caminho, agora chamado agora o caminho da Geira e dos Arrieiros, tem uma história bonita também, né? Que é a história de romanos misturado com histórias de gente que levava inclusive contrabando. Não? Sim, muito movimento também de contrabando. Portanto, o tal caminho, que agora tem nome Geira Arrieiros, e na altura era só o caminho, aproveitou a rede que havia de caminhos romanos, nomeadamente a Via 18, que se chama a Geira, portanto, aproveitou esse caminho de Braga para fazer movimento até à Portela do Homem, que é o verão de passar lá na fronteira, portanto, pelo meio que agora é o parque, na altura não era parque nenhum, agora é um parque nacional, mas em plena natureza, irão entrar na Galiza pela Portela do Homem e depois, mais à frente, o caminho volta a entrar em Portugal, vai a Castro Laboreiro e depois encontra o tal caminho dos Arrieiros, que era um caminho que era utilizado, vamos dizer, uma autoestrada da Idade Média, de carros de bois, que transportava mercadorias para um lado, às vezes peregrinos também nos carros de bois, outras vezes para baixo trazia outras mercadorias, contrabando, porque isto sempre foram terras de contrabando, era normal, portanto sempre foram terras de contrabando e portanto, inclusive até há muito pouco tempo, agora só não há contrabando porque é tudo o mesmo mercado. Não, agora é tudo o mesmo mercado, não precisamos fazer contrabando porque é tudo, não é? Já não há contrabando porque o mercado é o mesmo, mercado único, estamos todos no mesmo mercado, portanto, já não faz sentido fazer contrabando. Agora, pode haver outras atividades ilegais,
Agora, contrabando, de um lado para o outro, para não pagar Contrabando impostos. como tal. Para pagar impostos de importação alfândega não existe, não é? Porque não há alfândega entre nós e eles, não é? Comentávamos a princípio da questão de alguns tramos do caminho de não ser demarcado, não? E você até me contava a história de que, de momento, como dizer assim, de momento, quem vem fazer esse caminho, que eu recomendo que venha fazer esse caminho, venha com a aplicação Multilock. É imprescindível. Portanto, não vale a pena dourar a pílula. Isto é um caminho que, como disse, foi reoficializado com direito a Compostela em 2019. Tem havido várias associações, nomeadamente a Associação Espaço Jacobeu, daqui da Mares, que tem-se feito muita coisa. Mas, continuo a dizer, é imprescindível, que ninguém venha com a ilusão que isto é como o caminho da costa, o caminho de qualquer, que vai fazendo isto aos poucos e tem placas e pergunta aqui, pergunta ali. Isso não é este caminho. Portanto, as pessoas têm que saber o que é que vem fazer. Este caminho já tem, especialmente do lado português, muita marcação. Nos últimos quilómetros em Espanha, as últimas dezenas de quilómetros na Galiza também já estão bem marcados. A parte do meio tem muita falta de marcação ou nenhuma. Portanto, é imprescindível ter um sistema de orientação, Wikiloc ou outro, que pode ser descarregado no site de bragasantiago.com e tem que o ter, saber usar, que não é difícil, e tê-lo ligado para começar a apitar quando a pessoa se desvia um bocado do caminho, para lhe dar um sinal pipi, pipi, e a pessoa alto já não é por aqui. Portanto, é imprescindível. O Wikiloc é imprescindível por causa disso. Não, ninguém pense que vai fazer este caminho com um mapa ou com um livro. Há livros também que são auxiliares. Há livros, inclusive, como lhe disse, do Henrique Malheiro e outros, do José Fernandes, com pontos históricos a visitar, com informações sobre as capelas e igrejas, com muita informação, mas não dão orientação, dão uma orientação genérica. Portanto, para não se perder, tem que ter o Wikiloc. Isso é fundamental. Outra, exige algum planeamento, especialmente as dormidas. Porque é como eu estou a dizer, isto passa por uma parte muito desertificada do interior galego, onde há muito poucas pessoas, e é como eu falava há pouco, existirão etapas em que não irão ver uma alma desde o início até ao final. Ou seja, vou fazer 20 ou 25 km e não vão ver uma pessoa. Não dá para perguntar nada a ninguém. Olha, é à esquerda ou à direita, é para baixo ou para cima, nada. Esqueçam, estão sozinhos e estão por vossa conta. Vão ter que se... Ou seja, aventura pura. É aventura pura, não é aventura pura porque tem o Wikiloc, tem que seguir o telemóvel. Não é? Agora, quem procura aí, quem estiver consciente do que é que vai fazer, do que é que se está a meter, e preparado para tal, podem ter garantidamente, e depois poderemos falar no final, se quiserem fazerem o caminho para voltar a falar, vão ter uma experiência inolvidável, inesquecível na vossa vida. Podem ter a certeza disto, isto vai marcar, porque não se vão esquecer disto. Já estamos sentindo nessa subida aqui. Isto aqui ainda é o prólogo, vocês ainda estão no prólogo, ainda estão no início, no prólogo. Isto mesmo, fisicamente, tem alguma exigência, não é preciso ser nenhum super-homem. O ano passado, uma senhora de 80 anos fez o caminho sozinha, uma holandesa. Portanto, não é preciso ser um super-homem, mas também fez em 15 dias ou 3 semanas. Pois. Mas foi ao ritmo dela. Claro. Pronto. Há crianças que já fizeram, portanto, fisicamente não é preciso ser o super-homem, tem que ter um mínimo de preparação, não tem que ser o super-homem. Gerir muito bem nesta altura do verão a questão da água e por aí fora. Portanto, não é preciso... Aqui, a questão mais complexa é realmente a orientação, comer e dormir. Portanto, gerir estes fatores. Agora, se vierem como bem preparados com uma tenda, por exemplo, nesta altura do ano está tudo cheio aqui no Gerês. Não sei se vou arranjar... Não marcaram, não sei se vou arranjar sítio para dormir esta noite. Tenho uma tenda, olha, dormem na tenda, ou dormem debaixo de um carvalho num saco de cama, que também é bom. E é ar puro, e é só saúde. Portanto, tem que se preparar para isso. De resto, não tenho a menor dúvida que é inesquecível de quem já o fez. Há vários relatos escritos, quem o fez, portanto, não é uma opinião com interesse, portanto, basta ver, não é? Há pessoas que já comentaram, é um caminho inesquecível e de se fazer. Agora, não tem nada a ver com os outros. Da verdade que sim. José, muitíssimo obrigado por estar compartilhando esse momento de conversa com a gente aqui do canal. Foi um prazer.
E bom caminho. quando terminar o caminho, vamos a conversar. Exatamente, e voltamos a falar. Muito obrigado. Nada, bom caminho, bom caminho. Uau. Nós chegamos agora aqui, onde encontramos aqui o nosso amigo Romano, né? Olha aí o nosso amigo Romano. Aqui é onde divide o caminho em dois, que vai para a Terra de Bouros e para Geira. Bom dia! E o pessoal aqui sobe correndo também, ó. Eu já estou cansado de subir caminhando, imagina que correndo. Bom, então a gente vai decidir se vai por Terra de Bouros ou por Geira. Segundo a informação do José Almeida, se vamos por Bouros, baixamos a montanha e logo temos que subir outra vez. Mas se vamos por Geira, não. Já seguimos o caminho, o curso normal do caminho, né? Então tá aí. Creio que vamos por Geira, não? Acho que... Sim. Vamos por Geira ou não? Decidimos por Geira? Geira, sim. Decidimos por Geira. Então vamos aqui, que ela não tem que baixar. Nós não temos que baixar a montanha e logo subir. O que é que diz o GPS aí? O que é que diz o GPS? Vamos para a direita ou para a esquerda? Parece que você vai... Aqui, né? Então bem... Sim. Estou a dizer, essa rota aqui, ou seja, estamos em Santa Cruz, mas aqui, Paranhos, Santa Cruz. Uhum. Se quer mesmo ir em frente aqui. Claro, aqui em frente vai para Bouros. Porque a placa é indicativa, pode ver, o pessoal pode ver aqui que tem a placa indicativa ali. Mas parece que está a indicar, se tiver. Né? Não há outras indicações. A gente pode ver mais à frente. Vamos ver mais à frente o que acontece. Ah, indecisão no caminho. Bom, nós agora, que essa é a via romana, né, que nós decidimos fazer, vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Quem acompanha o meu canal sabe que quando eu fiz o caminho português, desde Bragança, de Valença do Minho, eu mostrei para vocês a história dos miliários, né? O que eram os miliários. E nós chegamos aqui justamente onde tem vários miliários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e encontramos um mais atrás. O que são miliários? Os miliários são, vamos dizer assim, uns postes colocados aqui, né? Dependia da altura. Às vezes eles colocavam 2 metros de altura, às vezes de 80 centímetros, depende muito. Isso era para marcar as milhas, né? Marcar as milhas. O porquê marcar? A cada milha eles colocavam esses miliários. Por isso o nome, miliários a cada milha, não? Porque essa via romana, deixa eu explicar para vocês. Essa via romana é a via romana 18 Augustina, né? Augustina, que era do imperador Augustino. E essa via romana era a via que saía desde... vamos ver se eu lembro direito o nome correto. Era Bracara Augustas, que hoje chama Braga. E essa rota, essa via romana 18, levava até Astúrias, né? Astúrias. E Astúrias hoje é a cidade de Astorga, que fica na Espanha. Então, é mais ou menos essa a história desse caminho, dessa via romana, né? Salvo algum erro de pronunciação do nome, era isso, né? Bracara Augustas, que era Braga, aqui em Portugal, e Astúrias, que é Astorga, hoje atual, na Espanha. Então, o que eles faziam? A cada milha, eles colocavam um poste, uma demarcação como esta, logo eu vou mostrar em mais detalhes, uma demarcação, um poste como esse, né? Marcando cada milha. Mais ou menos essa história, salvo algum erro de história, né? Mais ou menos alguma coisa assim, tá bom? E por isso,
surgiu esse caminho, por isso surgiu esse caminho, como contava exatamente o José Almeida, que é o presidente da junta. Agora, imagina quantos anos tem esse miliário, né? Ou esses miliários. São muitíssimos séculos. São mais de 2.000 anos de histórias. Eu vou procurar saber certinho aí quantos anos tem, mas são mais de 2.000 anos de história. Por isso vale a pena. Vem comigo, vamos seguir contando a história desse caminho. E eu comentava o nome da via, né? Eu cometi um pequeno errinho, olha só como chamava. Bracara Augusta a Astúrica Augusta. Então tá aí, essa é a correção que já fica aí registrada no vídeo. Eu disse Astúria, não é. É Astúrica Augusta, que são 300 quilômetros, ou seja, de 300 quilômetros de Bracara, que era Braga, a Astúrica, que é Astorga. Então, 300 quilômetros até ali, tá bom? Então tá aí, a história completa desse caminho da gente, ou história completa, ou algumas historiazinhas aí desta rota. Lucas, gostando? Ah, brutal, eu gosto. Tá bonito isso, não? É marra. É marra. É marra. Tem um pedreira. A gente vai contar uma pedreira. Qual que é esta antiga pedreira? Ok, possui pedreira antiga em 1663 metros. Vem desta gelo suave. Então vai contar uma antiga. Um pouco da história, claro. Que bonito. É a história do caminho. E nós chegamos em mais um milhário, né? Se bem que aqui aí tem dois aqui que estão mais abaixo, né? E tem esses outros dois aqui. Tem esses outros dois aqui que está aqui, né? Esses outros 2 milhários. Enfocando direito. Aqui esses 2 milhários que mostra que é aqui. Essa aqui é o que? Som. Essa é a 17ª milha, né? 17ª milha, que fazia o percurso de Bracara Augusta, que é de Braga, a Astúrica, que é Astorga na Espanha. Mais dois milhários aqui, né? Não sei porque tem 2, tem lugar que tem 3, aqui tem 4, outro lugar. O mais interessante é que a gente encontra nesses milhários, alguns têm escrito, né? Pode ver que aqui tem alguns escritos e tal, só que claro, com o passar do tempo a gente não consegue ler direito, só quem é esperto na situação. Mas aqui ao ver, tem um V aqui, tem um I romano, né? Que seria, seguramente aqui deveria ter um X, que seria o 17º, né? Deve ser mais ou menos isso. E aí tem os outros que tem mais inscrição. Pode ver que esse aqui de baixo, aqui, ó. Esse aqui embaixo tem um desenho ou alguma coisa. Então, nota que é um milhário de uma certa referência, né? Imagina que por esse caminho, quanta história não tem. Mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Por aqui passavam soldados romanos, passavam toda a legião romana, né? Ou legião romana destacada aqui nessa região, ou gente que fazia o comércio, conforme explicou o José, né? Então tá aí, no meio da natureza, no meio da montanha. Reserva Florestal da Geira. É um lugar bastante bonito. Lucas! Muita foto? Aí o Lucas, vamos ver se nós chegamos aqui mais uns 10 quilômetros para comer ou o quê? Ah, sim, vamos. É um sítio ótimo para comer, para pescar. Tá gostando da natureza? Gostando disso aqui? Ah, sim, claro. É bonito, né? É bonito. É no meio do agosto, não veio gente. É brutal. Tá bem, A gente pensava na praia cheia de gente. Aqui... Os outros caminhos nesta altura cheia de gente. Aqui são nossa natureza, nada mais. Vamos seguir um pouquinho mais? Vamos andar. Vamos seguir.
Bom, e para essa paisagem de hoje bonita aqui, do alto da montanha, podemos dizer que encerramos a etapa de hoje. Bastante dura, bastante complicada, mas está encerrada a segunda etapa. Espero que você tenha gostado do vídeo, gostado aí de tudo que nós mostramos no vídeo de hoje. Amanhã tem mais, ou a próxima etapa, em vídeo aqui no canal Travel Time, Gedilson Garcia, o seu contador de histórias.